visita do nosso irmão Luiz Carlos, Luiz Cláudio. Ele vai conseguir mudar meu nome. Estou te batizando para mim. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos. Pedir desculpa que talvez a voz vá baixando até o final, porque a gente está desde quinta-feira com uma forte gripe. Mas eu desculpo o meu irmão, porque a culpa é da minha mãe. Eu tenho cara de Luiz Carlos. Todo mundo me chama de Luiz Carlos, mas ela voltou Luiz Cláudio. A teimosia foi dela. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus que já nos envolve possa nos manter todos tranquilos, serenos, em coração, em mente, em espírito, e que possamos nos manter focados nos objetivos que trouxe cada um de nós aqui. Antes da gente entrar no tema, como de praxe, já vejo aqui muita gente que já recebe a semente diária todos os dias, e pode ser que existam algumas pessoas que ainda não recebam e não conhecem. Semente diária é um trabalho que fazemos de envio via WhatsApp todas as manhãs, de pequenas mensagens de até 30 segundos no máximo, mensagens de positividade, são mensagens que nós escrevemos sob inspiração do mentor, com o objetivo de levar amanhã uma mensagem de positividade, pois uma manhã que começa com positividade é tudo para se tornar um dia melhor. São mensagens escritas e, ao mesmo tempo, faladas. Aqueles que não conhecem e não recebem, se tiverem interesse, no final vai estar aqui sobre esta mesa e também ali na ponta, uma folha como esta, que basta colocar o primeiro nome e o celular, e a gente inclui na lista de transmissão WhatsApp e passa automaticamente a receber. Muito obrigado. Também realização para as pessoas que estão em tratamento. Sim, isso nasceu da semente diária. À medida que as pessoas foram recebendo todos os dias a semente, de vez em quando acontecia de uma pessoa pedir prece por alguém. Alguém necessitado, alguém doente, alguém em cirurgia, alguém em aflição. Então, todos os dias, nós recebemos de todos os cantos do país, sempre 5, 6, 8, 10 solicitações de prece. Então, a gente acaba de mandar a semente diária, manda as solicitações que foram feitas no dia anterior. E graças a Deus a gente tem tido cada notícia fantástica. Hoje mesmo tivemos uma, tá? A Estelinha é uma criança que teve que fazer uma cirurgia muito complicada lá no Centro Pediátrico da Lagoa. Ela é aqui no Noroeste Fluminense, uma cirurgia de altíssimo risco, e está 2 meses já no pós-cirúrgico, mas com muita dificuldade, sem acordar, e quando vem infecção no órgão, daqui a pouco vem no outro, e continua-se a corrente cada vez aumentando mais, e nós também participamos com a nossa corrente. E ontem foi aniversário da irmãzinha de 2 anos. A Estelinha acordou, os pais ficaram radiantes com aquilo, e acordou para cantar parabéns para a irmãzinha, e começar a cantar parabéns, ela começou a bater palma. E no vídeo a gente vê, tá, isso eles mandaram para a gente hoje, o depoimento dos pais é de emocionar a gente, e com o vídeo dela. E você vê as declarações da médica que está assistindo, das outras pessoas, e, gente, é milagre. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto à prece coletiva. Vocês não imaginam o poder da prece coletiva. A prece coletiva é aquela que muitas pessoas estão focadas no mesmo objetivo, mesmo que sejam em momentos diferentes. Este material que a gente libera na hora da prece, a espiritualidade benfeitora utiliza em benefício. Então é algo realmente
muito fantástico, muito positivo, misericórdia do Pai. Mas vamos ao assunto da noite, a importância do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, que é a pedra fundamental do Espiritismo, é onde tudo começou. O Espírito Humberto de Campos, pelas mãos maravilhosas de Chico Xavier, veio a nos informar que quando se aproximava a passagem do século XVIII para o século XIX, verdadeiras assembleias, reuniões espirituais da mais alta hierarquia ocorriam próximo à atmosfera do planeta, onde ali deliberavam sobre as missões do século vindouro. Nas palavras de Humberto de Campos, numa dessas reuniões, comandada pelo próprio coração misericordioso do Cordeiro, Jesus, iriam deliberar sobre a escolha entre os seus discípulos do missionário que viria com a missão de trazer o Consolador prometido. Foi escolhido aquele que poderia apresentar um novo método de estudo e observação, capacitando a humanidade a entender os novos conhecimentos que seriam revelados pela espiritualidade, preparando a humanidade para o outro século, o século XX, onde as grandes transições teriam início. Nós já estamos falando de transição planetária que está em curso desde a metade do século passado. E assim, dentre os discípulos do Mestre, foi escolhido um, e retorna à luz da atmosfera terrestre, reencarnando em 3 de outubro de 1804, nasce na cidade francesa de Lyon o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail. Aos 10 anos de idade, incompletos, a sua família o manda para a Suíça, para o castelo de Verdun, onde receberia a sua educação de um outro missionário. Um missionário que veio com a missão de humanizar a educação. Falamos de Johann Henrique Pestalozzi. Em apenas 10 anos, aquele jovem Rivail era um jovem especial, ávido pelo saber. Em apenas 10 anos, Pestalozzi conseguiu formá-lo em tudo que ele conhecia. E o jovem gabaritou as matérias. Com 20 anos, era formado como pedagogo, com as especializações em matemática, química, física, fisiologia, astronomia, análise, retórica, outras mais, além de se tornar um poliglota. Dominava a língua falada e escrita, além da sua língua natal, o francês, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol. Alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. E o holandês. Volta para a França, aos 20 anos. Estabelece em Paris e passa a se dedicar àquilo pelo qual ele era preparado. Como pedagogo, dando aulas, como tradutor, traduzia preferencialmente obras ligadas à moral e à ética, e como escritor. Tornou-se um escritor famoso com seus livros na área de educação. Livros sempre com alguns destaques. 2 deles foram impressionantes. O livro sobre a gramática francesa passou a ser o livro da conceituada Universidade de Sorbonne por 40 anos. O livro de aritmética simples, pois ele percebera que os alunos tinham dificuldade em matemática, a dificuldade estava na base. Elaborou esse manual de aritmética simples, que passou a ser utilizado por quase todas as escolas francesas, por 30 anos.
Ao longo de 3 décadas, ele conseguiu levar o seu nome ao nível dos nomes mais conceituados do meio cultural na França. Vamos lembrar que a França era o coração cultural do mundo naquela época. Paris, a cidade de luz. Além disso, continuava ávido por saber. E foi assim que ele se interessou pela nova ciência, o magnetismo, revelado por Mesmer, o magnetismo humano, onde a pessoa consegue transferir a sua energia vital, a sua energia magnética a outras pessoas, beneficiando-os, como nós fazemos o passe na casa espírita. Só que o passe, além de a gente estar transmitindo a nossa energia, existe um benfeitor junto e que enriquece aquela transferência de energia. Chegamos aí em meados do século XIX. Fez-se valer uma profecia e uma promessa de Jesus. A promessa que encontramos lá no Evangelho de João, quando Jesus disse: muitas coisas ainda tenho por vos revelar, mas não podeis suportar agora. Quando assim o for, o próprio Espírito de verdade retornará e vos apresentará novas coisas e lhe confirmará tantas outras mais, trazendo o Consolador prometido pelo meu Pai. É fácil a gente entender, pois lá há 2000 anos nós não tínhamos cultura, capacidade intelectual para entender as revelações. Imagina Jesus falando de pluralidade do mundo, energia cósmica, fluidos, magnetismo, ia ser chamado de maluco. Nem vocabulário. Nem vocabulário tínhamos. E então, 18 séculos depois, já estávamos preparados. E a profecia foi quando Jesus disse: se os meus discípulos forem calados, as pedras falarão. E os discípulos foram calados. Aqueles que foram divulgar pelo mundo os ensinamentos puros do Cristo, o cristianismo de amor, de caridade, de humildade, cristianismo esse que veio sendo adulterado ao longo dos séculos como um instrumento de poder. Assim, o cristianismo primitivo ficou esquecido. Os discípulos foram calados e as pedras começaram a falar. Os túmulos começaram a falar. O próprio Espírito Verdade, comandando uma pleiade de espíritos da mais alta categoria, abrem em todas as regiões do mundo os canais de comunicações, os canais mediúnicos. Os fenômenos começaram a ocorrer América, África, Europa. Na Europa tornou-se um frenesi os fenômenos das mesas girantes, as mesas que flutuavam quando pessoas se reuniam ao seu redor, colocando suavemente as mãos sobre a mesa. Estamos aí em 1854. Hippolyte é convidado pela primeira vez a presenciar aquele fenômeno. Convidado por um amigo, o Sr. Fortier, também um magnetizador como ele, e foram para conhecer o fenômeno. Chegando lá, a sua mente preparada, um cientista preparado a analisar, viu aquele espetáculo. Em muitas das reuniões aquilo era feito com o objetivo de diversão, sem nenhuma responsabilidade. Ele, quando viu a mesa flutuar, analisou e chegou à conclusão que era mais uma demonstração do magnetismo humano, onde as pessoas, concentrando o seu poder magnético, conseguiam romper a atração da gravidade. Não deu importância. Passado alguns meses, já em 1855, o Sr. Fortier vai convidá-lo novamente, mas para ir a uma outra reunião, numa casa de uma família que já pratica isso há alguns anos e com seriedade, com critério, com estudo. E lá é diferente, pois as mesas falam. As mesas se comunicam, respondem às perguntas. E ele não acreditou naquilo. Fortier insistiu e ele foi lá para testemunhar. E chegando na reunião, havia já o método
da psicografia mecânica, que é aquela onde se colocava-se um cestinho com um lápis adaptado, as pessoas faziam a pergunta à mesa e o cestinho se mexia e respondia a pergunta. Em cima daquilo, ele, com a sua mente treinada, concluiu: se são realmente os espíritos daqueles que aqui viveram, estão no invisível, eu não precisarei verbalizar uma pergunta, vou fazê-la mentalmente. Eles hão de me ouvir. E ele fez a pergunta mental e a mesa respondeu. Começou a haver seriedade. E naquela reunião e outras vindouras, ele começou a testar cada vez mais, fazendo perguntas em línguas que as pessoas não dominavam. E a mesa respondia corretamente em francês. Fazendo pergunta daquelas matérias que ele era catedrático. Fisiologia, astronomia, química, física. E as mesas respondiam. Aí ele viu muita seriedade e tornou-se um membro efetivo daquele trabalho. Não só naquela casa, mas em outras mais, onde ele também identificou o mesmo nível de seriedade. Passou a ser um frequentador. Até que numa das reuniões, o espírito comunicante lhe dá 3 vivas. Viva, viva, viva o grande apóstolo Hipólite. E ele pergunta o porquê da deferência. E o espírito se identifica como o nome de Zéfiro, um antigo companheiro de muitos séculos, pois vinham juntos desde a antiga civilização celta, décadas antes de Cristo, onde ele, Hipólite, tinha sido lá um druida, um sacerdote celta, ali mesmo nas Gálias, e que respondia à época pelo nome de Allan Kardec. E que nesta encarnação veio com a missão de ser o codificador da nova doutrina. A doutrina a ser apresentada pelos espíritos, que vinha com o objetivo de trazer o cristianismo redivivo, trazer de volta o puro cristianismo de amor, de caridade, de humildade. Ele não entendeu porque seria ele o missionário, mas abraçou a causa e aceitou. Lançou mão de mais de 50 cadernos que aquela família tinha, já de tantas e tantas reuniões com perguntas. Ele estudou aquilo, ampliando a sua base para que ele pudesse sim elaborar as suas questões. E se dedicou ao trabalho. Um pouco mais adiante, comunica-se um outro espírito, Erasto. Erasto foi um dos discípulos de Paulo de Tarso e veio para adverti-lo, recomendá-lo, que ele redobrasse a atenção na hora de elaborar a obra, pois seria preferível que ele dispensasse 10 verdades do que acolhesse uma única mentira. Que ele analisasse com bom senso as respostas dadas pelos espíritos. E o que ele já fazia, ele sempre comparava com as anteriores para ver se aquilo vinha dentro de um sentido bem encadeado. Mas assim, em cima dessa advertência, ele resolve aumentar a segurança e desenvolve um método, a que chamou de Universidade dos Ensinos. Ele passou a frequentar, ele já frequentava algumas reuniões sérias, mas passou a fazer as mesmas perguntas nas diversas reuniões. E se as respostas fossem fidedignas, teriam que ser idênticas. E as respostas eram idênticas por reuniões diferentes, por médiuns que não se falavam, que não se conheciam, dando fidedignidade à coisa. E ele tocou o trabalho da codificação até que no dia 12 de junho de 1856, comunica-se por psicofonia o próprio comandante da operação, o Espírito da Verdade, veio a ratificar, a confirmar a responsabilidade da obra abraçada, vindo a confirmar ser ele o missionário escolhido.
e que ele haveria de se preparar, pois a cota de sacrifício seria total na dedicação à obra. Sacrifício do seu tempo, da sua saúde e até mesmo da sua vida. Veio a orientá-lo de que ele não deveria antecipar nenhuma informação a ninguém sobre a obra, pois ela deveria ser apresentada de uma só vez quando a obra estivesse pronta. E que ele ficasse tranquilo, pois os espíritos que estavam ali trabalhando nas informações era uma pleiade da mais alta categoria. Espíritos como São Luís, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Fenelon, Swedenborg, Franklin, Sócrates, Platão e muitos outros. Outros que preferiram utilizar pseudônimos. E que ele mesmo, o espírito da verdade, o comandante da operação, estaria com ele 15 minutos a cada mês, para que ele pudesse dirimir todo e qualquer tipo de dúvida diretamente com o espírito da verdade. E foi nesse trabalho que, na tarde chuvosa parisiense, de 18 de abril de 1857, nas galerias de Orleans, nas vitrines da livraria Danty, são colocados pela primeira vez 2 exemplares do Livro dos Espíritos, assinado pelo então desconhecido Allan Kardec. Mas por que assinar como Allan Kardec? Se ele tinha o seu nome no mais alto conceito entre os escritores na França? Por 2 motivos. O primeiro, por humildade, pois ele não se considerava o autor da obra, e sim o servo codificador. E o segundo motivo é que ele viu que o conteúdo da obra era tão fantástico que ela venceria por si só sem precisar de apoio de um nome famoso do rei servo. Então colocou o seu nome antigo, o seu antigo nome celta, Allan Kardec. Naquela primeira edição, que foi um sucesso, o Livro dos Espíritos contava com 501 perguntas e respostas, surpreendendo toda a sociedade cultural com as revelações dos Espíritos. Tamanho foi a aceitabilidade, o impacto positivo, que ele continuou o trabalho para a segunda edição, aí sim, ampliada. A segunda edição que veio à luz em março de 1860, com a formatação que nós temos hoje. 1019 perguntas e respostas. Muito bem divididas em 4 partes, por 4 temas diferentes. De lá para cá, nada mais mudou. São as partes. A primeira parte, que vai da questão número 1 à questão 75, com o título As Causas Primárias, onde ali, naquelas questões, vem os Espíritos a revelar as nossas origens, a origem do universo, Deus, nos presentear com os conceitos não mais fantasiosos, e sim explicados. A segunda parte, que é a maior delas, vai das 76 a 613, com o título Do Mundo dos Espíritos. Tudo aquilo que, para nós, não passava de fantasias, passamos a contar com essas centenas de questões esclarecedoras sobre os espíritos, como funcionam, como é o mundo espiritual, como funciona, como se comunicam entre eles, desencarnados, conosco, mediunidade, enfim, um sem número de revelações que nós não tínhamos a mínima ideia. Seguíamos, sim, as fantasias que eram passadas pelos dogmas. A terceira parte desta obra, que vai da 614 a 918, das leis morais, é o título. Ali
A espiritualidade apresenta ao mundo a ética moral do mundo espiritual. E por fim, a última parte, das esperanças e consolações, é o título. Porque juntando essas três partes iniciais, à medida que nós vamos adentrando na obra, vamos assimilando os novos conceitos e vamos transformando a nossa fé. Seguimos há milênios uma fé dogmática, uma fé, em muitos casos, fantasiosa, uma fé que nós criamos porque meu pai me passou, o pai dele passou para ele e assim sucessivamente. Uma fé que nós não podíamos questionar. Dependendo da época, se questionasse, virava churrasco. Então, o que a gente não questionava, mas não acreditava, servia para enfraquecer a nossa fé. Ao contrário, nós fomos construindo com os novos conhecimentos a fé raciocinada. Eu creio, quanto mais eu aprendo, mais eu conheço, aceito. Se não aceito, eu vou questionar, mais adiante vai tirar aquela dúvida. E então, à medida que nós crescemos a nossa fé raciocinada, nós começamos a ter entendimento por que tanta desigualdade, porque uns estão doentes, outros estão sadios, porque uns com mais facilidades, outros com mais dificuldades, se somos todos filhos do mesmo Pai. Assim, o Espiritismo já se apresenta como o Consolador prometido. Pois é através do esclarecimento que nós entendemos o porquê da existência das diferenças momentâneas em cada encarnação. Cada uma dessas partes se tornou tão importante, que cada uma delas se transformou num novo livro. Mais 4 livros, além do Livro dos Espíritos, formando o Pentateuco kardeciano. A segunda parte, aquela que é a maior delas, do Mundo dos Espíritos, se transformou em janeiro de 1861 no Livro dos Médiuns. Ali, de uma forma muito mais ampliada, muito mais enriquecida, muito mais detalhada, a espiritualidade, através do trabalho de Allan Kardec, vindo a nos esclarecer tudo o que quisermos sobre como funciona o mundo dos espíritos. Em relação a nós, em relação a eles mesmos, o que é fascinação, o que é obsessão, o que é profeta, o que é mediunidade, as consequências do mau uso da mediunidade, o que a gente imaginar de dúvida, a gente tira ali, nesta obra. A terceira parte, que é aquela das leis morais, em abril de 1864, se transforma em O Evangelho segundo o Espiritismo, um verdadeiro roteiro de bem viver. Allan Kardec, um homem preparado, um pedagogo, ele lançou mão dos 4 evangelhos, João, Lucas, Marcos e Mateus. Mas ele dispensou as informações sobre a infância de Jesus, as informações sobre as profecias de Jesus, as informações sobre os milagres de Jesus e praticamente se ateve mesmo aos ensinamentos morais de Jesus. Por que ele fez isso? Porque informações sobre infância, sobre profecia e sobre milagre podem ser contestáveis por qualquer pessoa de outras religiões que não queiram aceitar, ou pelos nossos irmãos ateus. Quem viu Jesus quando criança fazer aquilo? Você viu, fotografou, filmou? Pode contestar? E a profecia? Quem disse que Jesus fez aquela profecia? Ou falaram que ele fez depois do fato ocorrido? E aquele homem cego que ele curou? Alguém fez o exame antes para saber se estava cego? São contestações que qualquer uma pessoa pode fazer, mas quanto aos ensinamentos morais de Jesus, ninguém de nenhuma religião ou ateu consegue corrigir uma única vírgula,
Pois os ensinamentos morais do Cristo são perfeitos, porque são da lei do amor. Não existe nada a ser contestado. Por isto, esta obra é essencial também, por ser um roteiro do bem viver. A quarta parte, aquela das esperanças e consolações, gera, no ano seguinte, em agosto de 1865, a obra O Céu e o Inferno. Ali, de uma vez por todas, Allan Kardec coloca uma pá de cal nos dogmas que seguimos há séculos. Dogmas que nos levavam a seguir um Deus por temor a Deus. Um Deus cruel, um Deus que castigava. Então nós obedecíamos a Deus com medo do seu castigo. Como é que funcionava até então? Pois era passado que era assim. Aquelas pessoas que tinham uma boa conduta teriam direito ao gozo eterno do paraíso, a felicidade eterna no paraíso, sob as nuvens alvas e macias, ao som das harpas dos anjinhos. Ouvir harpa pro resto da eternidade. Bota um saxofone, um teclado, né? Vai mudando de vez em quando. E aquele filho que cometesse um erro, ele arderia eternamente no fogo do inferno. Olha o requinte de crueldade. Não é a queimadinha, não. É arder eternamente. Não fecha. Isso não fecha. Uma mulher boa ganhou a felicidade eterna no paraíso. Mas um dos seus filhos cometeu um erro. E está lá ardendo eternamente no inferno. Como ela vai ser feliz? Lá no paraíso, sabendo que seu filho está lá tostando sem consumir? Não fecha. Ali, nesta obra, Allan Kardec nos apresenta o Código Penal da vida futura. Resumidamente, em 33 artigos, sobre como funciona a bondade infinita da justiça de Deus. Mostrando-nos ali que o nosso processo evolutivo, em cima dos nossos erros cometidos no nosso passado, ou nesta mesmo, erros em que nós fizemos principalmente a alguém sofrer, nós precisamos fechar o ciclo reparando isso. E como é que a gente repara? Através das dores, das aflições que servem para despertar a nossa reflexão, despertar o nosso conhecimento sobre as nossas falhas e buscar a reparação, transformando-as em virtude, buscando reparar o mal feito. É a justiça infinita do Pai que nos possibilita isso quantas vezes forem necessárias até que a gente consiga concluir aquele ciclo. E cada ciclo constituído, conquistado, é um passinho a mais no nosso progresso, na nossa evolução, que é destino de todos nós, chegarmos à perfeição como Jesus chegou. Todos chegaremos lá, ao seu tempo. Já a última obra do Pentateuco, que veio a ser publicada em abril de 1868, com o nome A Gênese, ela faz alusão à primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? Qual é o nome da primeira parte? Das causas primárias, obrigado. As causas primárias, Gênese, a origem. Ali de uma forma muito mais ampliada também, vem a nos mostrar muito mais detalhadamente as explicações sobre tudo aquilo que tínhamos curiosidades, sobre o universo, sobre Deus, sobre nós mesmos, espíritos. E o planeta Terra vem nos mostrar que não existe esse negócio de previsão do futuro. Espírito sério nenhum faz previsão de futuro, porque isso interferiria no livre-arbítrio da pessoa.
Os Cláudio, você vai ganhar na Mega Sena daqui a um mês. Eu começo a gastar hoje. Mais fácil. Largo o trabalho, eu vou viver a vida, né? Já vou começar. Mas não. O que eles mostram que existe sim. A gente vai, à medida que vamos ganhando conhecimento e experiência, vamos ganhando a capacidade de ver a probabilidade de que algo aconteça, seja de bom, seja de ruim. Exemplo, a criança subiu numa árvore para brincar. Nós que temos experiência de vida falamos que menino, desce daí, você vai escorregar, vai cair, vai se machucar. A gente está sendo bruxo? Não, mas nós temos experiência o suficiente para saber que tem uma grande chance de que aquilo aconteça. E se acontecer, ele vai se encaixar. E a lei de causa e efeito. Também. Além disso, eles nos dão umas pitadas sobre a ciência, além da ciência da época. Como que ia mostrar lá para frente, plantar lá para frente, vocês vão confirmar que isso aqui é algo que existe. A exemplo, existe um capítulo, Uranografia Universal. Ali, a comunicação do espírito Galileu, pelo médium Camille Flammarion. Galileu vem a negar uma afirmativa da física de Isaac Newton. A física newtoniana, em que atribuía ao tempo e ao espaço como grandezas absolutas. O tempo é imutável, ele é absoluto. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Ele não varia em relação ao espaço. E Galileu diz que quando na velocidade do trovão, o tempo se torna relativo na infinitude do universo em relação aos diferentes orbes. Os críticos falaram, isso é uma loucura, o tempo é absoluto, Isaac Newton mostrou isso. Velocidade do trovão, gente, é a velocidade da luz. 11 anos depois, nasce um menino de nome Albert Einstein. E que décadas depois, já no início do século XX, apresenta ao mundo, matematicamente comprovado, a teoria da relatividade universal. É igual a MC ao quadrado. Quando massa elevada à velocidade da luz, tá, torna-se energia, o tempo torna-se relativo. Galileu falou isso. É uma obra lindíssima, belíssima, e tem muito a acrescentar. Assim, minha gente, o livro dos Espíritos se transformou no Pentateuco, que podemos chamar de ser o grande livro dos Espíritos. Um livro de libertação. Um livro de libertação porque nos libertou dos grilhões dos dogmas. Criamos porque nos era passado goela abaixo, e não porque entendíamos. E ao mesmo tempo nos liberta do convite da frieza do materialismo, que vinha ganhando espaço. À medida que a ciência veio evoluindo, ele veio ganhando espaço. E aí mostra, com dados científicos, a existência de algo além da matéria. Pela primeira vez, alguém tem a coragem de despersonificar a imagem humanizada de Deus. Pois Allan Kardec, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é Deus? E não quem é Deus. Quem seria uma pessoa? O que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência máxima, causa suprema de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. E aí vem, na sequência, outras e outras e outras perguntas sobre Deus e o enriquecimento das respostas. Até que ele chega na questão 23 e volta a repetir o que e não quem. O que é o Espírito? E eles respondem: o princípio inteligente de todo o universo. Somos nós, criaturas do mesmo Pai, e que habitamos todo o universo infinito.
Como disse Jesus, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Os globos, todo o universo é habitado por diferentes graus de desenvolvimento. Hoje estamos aqui neste planeta, futuramente estaremos transitando, temos tantos milhões e milhões de anos da eternidade pela frente. Bilhões de galáxias. E bilhões de galáxias. E então, o Espiritismo se apresenta como uma tríade: ciência, filosofia e religião. A ciência que estuda e esclarece a origem e o destino dos espíritos. A filosofia que apresenta a mais perfeita ética moral, a lei do amor. A religião consoladora, porque quanto mais nós aprendemos, mais desenvolvemos uma força chamada resignação. Pois se eu aprendo que hoje sofro, porque será importante para o meu processo evolutivo, eu desenvolvo esta resignação de encarar de cabeça erguida. Mas quando a gente encara com revolta, Deus não olhou para mim, Deus esqueceu de mim, eu não merecia isso. Sofrimento a ser repetido, porque nós ainda não aprendemos a utilizar um instrumento. Uma religião que dispensa templos, cultos externos, altares, sacerdotes que sirvam de intermediários entre a criatura e o Criador, pois nos ensina que temos o canal direto com o mais alto pela oração e recebemos de volta pela inspiração. Mas o que é uma boa religião? Eu sempre falo, como as águas dos rios vão ao mar, toda religião levada a sério conduz a Deus. Existem muitas religiões boas. O que faz uma religião ser boa é se ela fornece ferramental ao homem para que ele possa se reformar moralmente. Se ela dá o ferramental para a evolução moral, ela é uma boa religião. Todos nós aqui conhecemos pessoas que estavam no caminho torto e se encontraram no templo evangélico, se encontraram na paróquia católica, ou se encontraram aqui na casa espírita, ou no templo budista, seja onde for. Ou até os materialistas. Mas isso eu bato palma. Eu bato palma quando um materialista é uma pessoa eticamente correta. E a gente vai ver o porquê. Um barganho. A gente vai ver o porquê. Aí Allan Kardec, um homem preparado, em cima dessa colocação, ele falou assim: peraí, se este ferramental para a evolução moral são regras morais, aí ele vai lá nos Espíritos e pergunta, questão 621, onde estão gravadas as leis de Deus? Ou seja, as regras? E eles respondem, na consciência dos homens. Porque nós somos espíritos, fomos criados espíritos, a nossa essência é espírito. Estamos momentaneamente na matéria, como já tivemos centenas e centenas e centenas de vezes. Mas a nossa vida é espiritual. A nossa pátria é espiritual. Estou em Nova Friburgo, no Brasil. Mas o meu local é na parte espiritual. Quando nós chegamos aqui na matéria, nós temos adormecido as nossas memórias passadas. Senão a gente ir para a prova com a cola, né? Não tem graça. Mas os conceitos morais não ficam adormecidos. Não precisa ninguém ter religião, é o caso do materialista, para na hora de tomar uma decisão que vai interferir na vida de alguém, saber se está fazendo certo, se está fazendo errado. Basta consultar a consciência, que na mesma hora a gente sabe. E se tem dúvida, nós espíritas falamos o seguinte: toda dúvida, se o que eu estou fazendo é certo ou errado, faz uma perguntinha: o que Jesus faria no meu lugar? Não sai da resposta na hora, é imediato, a gente recebe a resposta. Então é por isso que os nossos irmãos materialistas, muitos deles, são extremamente íntegros, porque estão ali, com a consciência. Logo, o Espiritismo
é a nossa memória espiritual. Nós já sabemos como é que se vive no mundo do espírito. Nós estamos chegando de lá. Nós passamos a nossa maior parte do tempo lá. Nós estamos esquecidos. Aí acontece algo interessante. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, e depois toda e qualquer obra, kardeciana ou não, as informações elas vão entrando com muita naturalidade. Porque na realidade nós estamos relembrando. A grande parte da matéria não é matéria nova. E isso fora verbalizado por ícones da doutrina espírita. Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, o próprio Victor Hugo, quando leram pela primeira vez o Livro dos Espíritos e que acabaram de ler, falaram, é como se eu já conhecesse isso tudo. E conhecia, só estava relembrando. E é assim que a gente estuda o Livro dos Espíritos. Mas, se existem as regras, nós podemos ter dúvidas. Aí Allan Kardec vai lá, questão 625, e pergunta: qual o tipo mais perfeito Deus dispôs aos homens para que lhe servisse de modelo e guia? É a menor resposta do 10.019. Jesus. É aquilo que falamos na Bíblia, o que Jesus faria no meu lugar. Assim, minha gente, o Livro dos Espíritos não é um livro a ser lido, é um livro a ser estudado. E não é para ser estudado de uma vez só, não. É ser estudado de vez em quando ou de vez em sempre. Todas as vezes que eu estou estudando algum assunto novo e que me surge uma dúvida, eu vou lá no Livro dos Espíritos buscar a origem daquilo. Dali em diante eu vou para os médiuns, eu vou para a Gênesis, ou onde for. Mas é ali no grande Livro dos Espíritos que nós vamos encontrar. Mas quando nós começamos a ler livros, nós cometemos erros. Primeiro, que tem pessoas que falam assim, mas eu não consigo gostar de ler, é muito chato, eu prefiro ouvir. Tem agora o livro falado, não é a mesma coisa para estudar. Eu faço um desafio. Leia uma pergunta por dia. São 1019, vai dar 2 anos e 8 meses mais ou menos aí para acabar o livro. Duvido que daqui a 3 ou 4 semanas vai ficar em uma pergunta por dia. Porque o assunto ele vai se engatando no outro e aquilo empolga a gente. Saber não ocupa espaço nem pensa. Mas quando nós compramos um livro, nem todos, as pessoas ansiosas, pode ser um livro policial, a gente vai logo para o capítulo 1 e quer entrar logo na história. Deixa a introdução para trás, deixa prefácio. Aquilo não existe para enfeitar, aquilo aí tem um porquê. No Livro dos Espíritos é imprescindível que se leia tudo desde o início, atentamente. São 17 introduções que Allan Kardec fez, mais o Prolegômeno. Nessas introduções, ele nos dá informações muito importantes para facilitar a leitura, para a gente ter um entendimento melhor. Primeiro ele faz um resumo de tudo que aconteceu até chegar ali. E nos dá, por exemplo, um método que ele desenvolveu para facilitar o estudo. As perguntas feitas por ele aos espíritos estão todas em letras grandes. As respostas dadas pelos espíritos vêm sempre entre aspas. E os seus comentários de Allan Kardec vêm em letras pequenininhas. Sabedores disso, toda vez que a gente está lendo, a gente sabe se está lendo um comentário dele, ou uma pergunta, ou uma resposta dos espíritos. Facilita o nosso estudo. Venha nos apresentar também os novos conceitos exigiram novas palavras, porque não tinham palavras que atendessem àqueles conceitos. Psicofonia, psicografia, médium. Se falava em profeta, se falava em bruxo, falava em vidente. Médium, o medianeiro entre os dois mundos. Mediunidade, derivando de médium. Espiritismo. É uma palavra criada por Allan Kardec. Existia, sim, espiritualismo, que vem a ser o oposto do
materialismo. Materialismo, tudo acaba na matéria. Espiritualismo, continua além da matéria. Logo, toda religião é espiritualista, inclusive a nossa. Allan Kardec pega o radical spirit e coloca o sufixo ismo, que quer dizer próprio do espírito. Doutrina dos espíritos, espiritismo, próprio dos espíritos. Assim, a palavra espiritismo designa a nossa doutrina, que foi codificada por Allan Kardec. Espírita, palavra criada por ele, designando aqueles que são seguidores do espiritismo. Todo e qualquer irmão de outra religião que se diga espírita, o fazem por ignorar esse detalhe. A origem da palavra, o que ela representa. Problema nenhum, pode usar. Mas aí, nós é que cometemos, por muitas vezes, erros. Eu boto a carapuça que vai no corpo inteiro. Durante toda a minha vida eu cometi esse erro. Qual é a sua religião? Sou kardecista. Não existe doutrina de Kardec. Ele, como se disse, é o servo codificador. A doutrina dos espíritos. Se não existe a doutrina kardecismo, não existe o kardecista. Eu ainda enchia o peito e falava assim, eu sou espírita kardecista. Puro preconceito que eu tinha. Ah, não quero que ache que eu sou um bandista ou candomblecista. Problema nenhum. São religiões que, se levadas a sério, também conduzem a Deus. É porque tem um racismo embutido. Não existe o racismo, existe o preconceito. Contra os negros. Sem querer, não. A Umbanda nasceu lá na minha área, em Niterói. Nasceu quando um dos médios, o espiritismo na época, era aristocrático. Eram as pessoas cultas que estudavam o espiritismo. Nas reuniões mediúnicas, os espíritos que falavam com eloquência. E um determinado médium deu facilidade lá para uma entidade afro, e com outro vocabulário, e eles acharam aquilo horrível e proibiram ele de continuar dando passividade. E ele saiu dali e criou a Umbanda. E fez lá. Isso não aconteceu por um acaso. Atendem a pessoas de todas as sensibilidades, de todos os gostos. Assim, minha gente, o espiritismo requer estudo. Sem o estudo do livro 1, o livro dos Espíritos, nós, ao lermos qualquer outra obra, navegamos num oceano de dúvidas. A pessoa fala assim, ah não, eu vou começar a ler assim, eu vou começar lá por aquele dos médios, o livro dos médios. Eu vou lá porque eu quero saber tudo de médium. Sem ler o livro dos Espíritos, vai navegar no oceano de dúvidas. Porque o livro dos Espíritos que nos dá a base. É aquele caso do livro da aritmética. Vai ensinar equações a um jovem sem ensinar as operações básicas? Vai ficar maluco. Vamos construir uma casa começando pelo telhado. É doideira. Nós precisamos estudar o livro dos Espíritos para melhorar o nosso rendimento no aprendizado da doutrina espírita. Existem dentro da casa espírita os espíritas e aqueles que são simpatizantes da doutrina espírita. Qual é a diferença? Espiritismo requer leitura, requer estudo, nem que seja 5 minutos por dia. Mas nós precisamos finalizar o dia sabendo um pouquinho mais do que iniciamos aquele dia. Quando nós começamos a frequentar uma casa espírita, rapidamente a gente identifica muito amor, muita fraternidade, muita harmonia. E a gente começa a receber o convite do serviço. Ah, estou doido, eu quero me engajar na casa, eu quero participar.
Se eu quero participar da reunião mediúnica, ou eu quero aprender a dar o passe, ou então eu quero poder fazer o atendimento fraterno, a evangelização. Olha que coisa bonita, ótimo que queira, mas precisa estudar. Porque assumir responsabilidade no serviço dentro da casa espírita, sem conhecimento, é uma irresponsabilidade para consigo mesmo e para com a doutrina espírita. O que acontece? Quando a gente está no serviço, de vez em quando acontece uma situação diferente, uma situação inusitada, e as pessoas que estão ali perguntam o que é. Aí você vai responder o que você acha que é, e não o que você sabe que é, porque não estudou. E quando a gente responde o que acha, tem duas possibilidades: achou certo ou achou errado. E se responde o que achou errado, acabou de criar um misticismo, acabou de criar um dogma, e vai na contramão da doutrina, que é a doutrina esclarecedora, onde não tem uma única pergunta que nós não tenhamos a resposta. E nós não precisamos criar uma resposta que achamos. Assim, para ser espírita e querer aproveitar ao máximo essa oportunidade que nós estamos tendo nesta encarnação de contato com tanto esclarecimento, é estudar um pouquinho. Um pouquinho de cada vez. E aí sim, todas as leituras se tornam mais fáceis. Não é só de Kardec, não. De Chico, de Divaldo, de quem for. A gente lê com base para a interpretação melhor. E assim vamos. Então, meus irmãos, finalizamos confirmando essa nossa afirmativa, que não é nossa, foi passado pelo próprio Espírito da Verdade. Está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele comunicou-se e disse, em Paris, 1863, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós precisamos ter um tempinho para aprender mais e mais o Espiritismo. E agradecer a esse apóstolo, Allan Kardec, pela belíssima obra que nos disponibilizou. Agradecer a Jesus e agradecer a Deus, sobretudo. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui, em vibrações fraternais. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeita os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, o mar não desfaz.
Com teus ensinamentos, mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de Ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a Tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, Tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Quando a vida se mostrar como um lugar de luta,
o teu cântico de fé e acelera o teu coração. Quando a vida se mostrar um lugar de luta e dor, é que há nos céus luz a trabalhar, lapidando o teu puro amor. Se há incerteza, então busca a luz da coração, revigora o teu cântico de fé e acelera o teu coração. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. É preciso compreender que o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. Tira os teus olhos das noites sombrias, das brumas, da desilusão. Vê tão somente que a graça divina te acena a renovação. Não é preciso compreender, o melhor sempre se dá. Confia e segue sem esmorecer, e o que Deus escreveu será. O melhor sempre se dá, e o que Deus escreveu será, será. Seja você nesta canção, bem-vindo, nos dê a mão, vamos sair em vibrações de amor e paz. Que bom saber que a nossa voz
vai suportar que as pedras do teu caminho, meus pés, suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão.